Hoje estou muito feliz de trazer uma pessoa que foi muito importante no meu processo de adoção, que é a Gisele Dutra, que fundou um grupo de apoio à adoção e também é coordenadora de um grupo de apoio à adoção que eu acho que é o que a gente mais precisa no momento desse, mas eu vou deixar ela se apresentar. Apesar de eu já ter introduzido, porque eu fiquei muito empolgada, porque ela foi muito importante para mim, mas eu vou deixar ela se apresentar. Imagina. Sou Gisele Dutra, sou professora, trabalho com educação aí há 20 anos, mas sou mãe por adoção. Fala a quantidade. Fala a quantidade pro pessoal entender quem é você. Até agora eu preciso me acostumar com isso, sabe? Eu tenho 4 filhos. Eu preciso repetir isso para poder internalizar. Eu tenho 4 filhos. Os 2 primeiros chegaram em 2010. Não, aí agora que você se apresentou, eu quero que você conta a sua história, como que a adoção entrou na sua vida. Vamos resumir então isso aí. Bom, eu era casada, né? Queria ter filhos. Mas eu tinha uma vida profissional muito agitada. Eu era diretora de escola pública, então imagina. Vocês estão vendo? Algumas coisas vão sendo explicadas. Com certeza. E aí, eu queria muito ter filhos, e aí eu me envolvi, na época, num projeto que se chama Apadrinhamento Afetivo, no município de Cariacica. Cilada. E aí, a pessoa quer ter filho. E entra no apadrinhamento afetivo. Errou. Errei feio, moleca, errei foi moleca. E aí, lá, eu conheci a minha filha mais velha, né? E aí, gente... Na época, com quantos anos? Ela tinha 10 anos. Ela que foi a primeira pessoa que eu conheci do universo da adoção. Porque eu olhei para ela... Quando você queria ter filhos, já era uma vontade de ter filhos por adoção? Não. Não sabia absolutamente nada de adoção. Na minha família não tem história de adoção. Não conhecia ninguém que tinha, né, uma história de adoção, né? Não havia muita informação, a gente está falando de 2010, então nem as redes sociais assim eram tão presentes na vida da gente, né? Então, para você ter ideia, eu entrei num grupo de apoio à adoção online que na época era por e-mail. Imagina você mandar, gente, estou com o coração aflito. 3 Estou dias com uma depois... dúvida e o coração muito aflito. E ninguém tinha smartphone, não. Ninguém respondeu o seu e-mail por ali, então vamos esperar 3 dias de coração aflito. Exatamente, era bem isso. E aí a gente mandava as mensagens e tal, era e-mail, o grupo do Yahoo, na época. Era uma coisa... Tá revelando muito a nossa idade, Gisele. É verdade. E aí eu comecei a ser madrinha dela, e aí eu fui me identificando, assim, né, como mãe, porque são muitas coisas que vão acontecendo nesse processo, e eu falei, gente, será que ela realmente é minha filha e é uma adoção que vai acontecer? Mas eu não me acovardei, não. Eu fui deixando me levar, até porque o sentimento era muito forte. E aí, quando eu comecei a conhecer a história dela, já era destituída, né? Que já facilita. E a gente falando de 2008, 2009, uma criança de 10 anos destituída, a possibilidade de adoção inadotável. E aí eu fui conhecendo essas informações por meio desse grupo e por meio da equipe técnica do apadrinhamento. Algum tempo depois que eu já estava apadrinhando ela, né, que já era super difícil para mim levá-la de volta para o abrigo no final de semana, você passou por isso, você sabe bem, o meu filho foi abrigado, ele é irmão biológico dela. Mas ele não estava abrigado junto com os irmãos. Não sabia que eles são irmãos biológicos também. Os 2 primeiros são irmãos biológicos. E aí acontece que é uma coisa... Você gosta de dupla? Já vamos logo de 2 em 2. Ah, pelo amor de Deus. Entendeu? Agora o próximo número não é 5, é 6. Não, vamos parar por aqui, né? Ela vai se divorciar de você. Certeza. Não, eu tô proibida de não, pelo amor de Deus, acabou. Acabou, senão você vai ser mãe solo. Os filhos da próxima me proíbem, a esposa proíbe, todo mundo proíbe. E aí, isso é uma coisa interessante que acontece. As crianças, quando nascem nessa situação de vulnerabilidade, que foi o que aconteceu com meu filho, todo mundo cuida, um vizinho cuida, o outro cuida. Então, no momento em que a minha filha foi institucionalizada, ela estava numa situação de vulnerabilidade e violência. E o meu filho já tinha nascido.
Só que aquilo, um bebezinho, todo mundo cuida. Todo mundo pega nesse primeiro momento. E aí ele é abrigado aos 3 anos. Então, quando já cresceu um pouquinho, e aí, de quem que é essa criança, né? Quem é que vai se responsabilizar? E aí ele é abrigado aos 3 anos. Então, eu tenho um cenário onde eu encontro a minha filha com 10, já tinha ali uma interrogação no coração, e aí eu encontro ele aos 3 anos. Deixar pra trás. Ali. E aí, assim, a história com eles é que eu começo a apadrinhar e aí eu acabo levando ele junto com ela, enquanto madrinha, sem nenhuma intenção. E você já tinha um apoio para adotar? Na época, eu era casada, como eu te falei, né? E aí foi uma coisa que eu conversei com ele, a gente tinha esse diálogo a respeito disso, e ele encampou, ele topou. Também era estranho para ele, né? A gente não uma tinha novidade, nenhuma mas informação. ele também topou. Topou. E não tínhamos barreiras também por ser por adoção, né? E aí foi isso que aconteceu. Quando caiu a ficha, né? Eu estava numa viagem, eles abrigados, eles ficaram doentes. E aí eles foram... o Cauã foi hospitalizado aos 3 anos de idade. Meu Deus. E eu estava viajando. E aí eu ligava para saber como é que eles estavam. Quando eu soube que ele estava hospitalizado, e era uma época da gripe aviária. Gente, 2010, 8, 9, sei lá. As pessoas usando máscara no aeroporto. Eu tava viajando. Que pra gente era super estranho na época, né? Super estranho. Aquilo, eu fiquei em choque. E foi nessa viagem que eu me senti em pânico, assim. Foi ali que caiu a ficha. Se entendeu grávida mesmo. Grávida. Porque o que eu senti naquela viagem, imaginando ele no hospital... Sem uma referência materna. Sem nenhuma referência. Porque até hoje as crianças ficam... Quando elas precisam ficar internadas, né? Há um rodízio de pessoas ali tomando conta. E aí não tem uma referência, né? Não tem uma pessoa. E aí eu fiquei em pânico nessa viagem. E quando eu voltei, a gente já entrou com o processo, com o pedido de adoção dos 2. Aí vieram. E aí, só que não foi tão rápido, porque eu era madrinha. Então eu tive que parar. Que foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Por isso que eu sempre falo, gente, tem intenção de adotar? Não faça o apadrinhamento afetivo. Vai direto para adoção. Na época da Gisele, era uma novidade. O apadrinhamento afetivo, né? E a adoção não passava pela cabeça dela. Mas se você tem interesse em ser pai ou ser mãe, não faça o apadrinhamento afetivo, porque você não vai ter prioridade nenhuma, porque o justo é que a fila exista e que a gente siga a fila. Isso. Então, não vá... porque as pessoas, elas não... Quando elas não são pra gente, é muito... Hoje do é nosso muito claro, universo, né? Mas para as pessoas parece que assim... nossa, eu tenho tanta vontade de adotar. Às vezes eu escuto umas frases assim, eu tenho tanta vontade de adotar, eu tava querendo ir num abrigo para ver. É uma ideia romântica, dos mesmos criadores de, nossa, que bonito o seu gesto, os mesmos criadores. Aí a pessoa quando ela quer adotar nesse sentido de ser o salvador da pátria, achando que tá fazendo ato de bondade, heroísmo e caridade, que a gente já falou que não é motivo para adotar, ela, tô querendo começar a ir num lá, porque ela acha o quê? Que ela vai chegar ali, ela vai olhar, ela vai gostar. E ela pode levar para casa. E ela vai levar para casa. E não é bem assim. Não é bem assim. É exatamente isso. Se você quer adotar, vá direto para a fila de adoção e procure outras formas de você se informar sobre o assunto. E é aí que eu vou aproveitar que você é coordenadora de um grupo de apoio à adoção. Recebi muita pergunta de qual é o primeiro passo. Eu quero que você vá contando a sua história, mas vamos contando passo a passo também para as pessoas. Tenho interesse em adotar. Qual que é o primeiro passo? Fazer a habilitação. E aí então, elas vão... ir até a vara da infância e juventude do seu município. Do município onde você reside. Você vai pegar uma lista de documentos para providenciar. Não é difícil providenciar esses documentos. E aí você entrega esses documentos na vara. A partir do momento que você entregou, abre-se o seu processo de habilitação. E aí você tem uma agenda a se cumprir com a equipe técnica, que envolve entrevista, visita até a sua casa e o curso. Então, cumpriu essas etapas, você está habilitado, você entra na fila de adoção. E aí, você que acompanha pelo grupo muitos processos, as pessoas, em todos os vídeos eu quero falar disso, falam muito do tempo. Você tem alguma coisa que você vê que hoje...
nesta data. Hoje a gente está gravando, é dia 22 de maio de 2025. Você tem uma ideia de quanto tempo que as pessoas estão ficando na fila para bebê, para adoção tardia, para adolescente? Sim. Bom, durante essa habilitação é importante a gente falar que é o momento de você decidir o perfil da criança que você vai adotar. E aí, a gente já inicia o processo de habilitação com um monte de ideias, né, romantizadas, como você falou. Te imagina, idealiza. E aí, quando você faz esse processo, principalmente ao longo do curso, você vai tendo informações reais do que é a realidade. E, inclusive, hoje eu vou participar de um evento onde a gente vai discutir o porquê da preferência de um bebê branco, né? E além de ser bebê branco, né? Então, lá no grupo... A gente já sabe o nome disso, começa com Rá, e vocês completem aí de casa, Exatamente. né? É tipo isso. É isso. E aí, a gente... as pessoas vão começando a entender isso. Felizmente, nos últimos anos, o perfil já mudou muito, o perfil escolhido pelas pessoas, mas muito, Brice. E assim, era inimaginável uma adoção de uma criança de 10 anos em 2010, quando aconteceu a minha. Tanto que eu saí no jornal, sabe? Foi um monte de matérias falando sobre isso, como se fosse uma coisa de outro planeta. Aberração. Nossa, uma coisa absurda. Hoje não, hoje a gente vê muitas histórias. E aí, voltando para a sua pergunta, como a gente tem um amadurecimento maior de perfil hoje, a gente percebe que as pessoas compreendem que os bebês, né, demoram um pouco mais, porque não tem uma fábrica de bebê para adoção. Todas as crianças que vão para adoção, elas vêm com uma história, mesmo sendo um bebezinho. Em algum momento esse trauma vai vir, mesmo que ela seja um bebê. E ele precisa ser considerado, né? E aí, vai depender muito de várias questões. Esse tempo ele é tão delicado porque depende do perfil que a pessoa escolhe. E no perfil, não é só a idade que é o determinante, é também o sexo, a cor e a questão de saúde. Inclusive, eu fiz uma live pelo grupo recentemente com uma médica infectologista e ela tira pra gente alguns mitos que a gente tem em relação a algumas doenças. Porque, por exemplo, eu tenho no grupo hoje, felizmente, famílias de todos os tipos. E eu tenho 2 adoções que aconteceram recentemente. Uma criança tem o HIV positivo. Mas ela tem uma vida absolutamente normal. Sim. Só que lá no sistema, ela é colocada como uma doença infecto-contagiosa, que assusta as pessoas. Sim. Essa mãe, ela não demorou absolutamente nada na fila. Porque ela estava disposta, né? Ela estava disponível para esse perfil. Ela pesquisou, ela entendeu e ela abriu esse perfil para isso. E ela recebeu o bebê que ela queria. Outro ponto que interfere nesse tempo, além da idade, das questões do perfil, é a comarca, né? Por exemplo, infelizmente, né? E aí tem essa pergunta aqui também. De um lugar para o outro demora mais ou menos? Infelizmente, sim. E aí, por quê? Porque depende da estrutura que a comarca tem naquele lugar. Então, a gente tem cidades pequenas que não tem uma equipe técnica própria. Então, a pessoa demora para concluir a habilitação, porque o curso acontece uma vez por ano. Né? Nas cidades maiores acontece 2 vezes por ano. Existe a questão também da destituição do poder familiar, que nas cidades pequenas ele acaba quase não ocorrendo. Então, você quase não tem criança para adoção em cidades menores. Então, e também, às vezes, tem algumas outras questões. Por exemplo, a minha filha, ela e as 2 irmãs, as 3 já estavam em abrigamento. A Gleice tinha, já ia chamar de Manu, a Gleice com 2 anos. Quando a gente foi cutucar para ver, até os quase 7 ainda não tinha sido destituído. E só foi porque a gente cutucou. Região metropolitana. Serra, na época, eram 3 meninas que não tinha condição mais de retornar para aquela família inicial. Um abrigo. E praticamente esgotaram as chances da minha filha e das irmãs serem adotadas. Porque a gente sabe que meninas pretas, depois dos 7... uma com 7, uma com 9, uma com 11, nossa, fica muito mais complicado. Então, se a gente não tivesse cutucado, talvez, se a gente não tivesse ido atrás e cutucado e talvez essas meninas tivessem continuado por lá. Com certeza, há uma chance muito grande.
Muito Então, grande. uma parte também é essa morosidade Sim. em olhar processo a processo. Sim. Por isso que eu não, sempre que eu sou convidada para falar para o pessoal da justiça, eu vou. Porque eles Tem que ir, precisam. eles têm que ouvir, eles têm que ver o outro lado. E agora eu levo os meus filhos e eles querem Para dar falar. cara para esses processos. Para né? dar cara para os processos. Porque essa demora, ela é assim, absurda. A gente precisa de mais gente trabalhando nisso. Porque cada dia de uma criança no acolhimento é um atraso cognitivo, emocional, é gigantesco na vida dela. E não é justo, porque ela não está ali porque ela quis, ela escolheu. Né? É por conta de outras pessoas. Então, a responsabilidade do Estado é muito grande de não deixar demorar. Agora, como montar esse quebra-cabeça, né? Eu quero adotar e eu preciso entender de perfil, de comarca, de não sei o quê, onde eu me habilito, eu escolho o quê? Eu vou escolher que eu quero adotar só na minha cidade, no meu estado? Como que eu entendo tudo isso? O grupo de apoio à adoção. Porque lá, além de você ouvir todas as histórias e as pessoas te ajudam com informações na hora, não é igual no grupo do Yahoo? Na hora que você pergunta, sempre tem alguém que te dá uma informação. Que já passou por uma situação, que já vivenciou aquilo. Você vai montando o seu quebra-cabeça. Porque é só assim que você vai ter noção desse tempo. E é importante porque, assim, quando a gente está pensando em engravidar, a gente, de forma biológica, a gente procura curso de sono, curso de não sei o quê, curso de não sei o que lá, curso de nutrição, não sei o que lá, nutrição. Amamentação. E aí, às vezes, a gente não está disposto a pesquisar, entender mais desse universo, que eu acho até que tem uma questão da pessoa achar tanto que ela está fazendo uma boa ação, que do tipo assim, nossa, tem que ser muito grato, tô fazendo um bem para a comunidade. O mínimo tá bom, né? É isso aí. Num projeto como esse. E não, exige, assim, a mesma atenção ou até mais, porque você tem mais coisas para olhar, né? O grupo, ele é importante por isso, porque, assim, eu falo muito do grupo porque fez toda a diferença na minha história. Na minha história. Né? Depois que aconteceu a minha adoção dos meus 2 primeiros filhos, foi aí que eu fundei o Raízes e Asas, porque eu falei, por que eu tenho que ficar num grupo online? E engraçado, tá? Eu conheço elas até hoje, não pessoalmente. A gente conversa online até hoje, vê os filhos todos adultos. E online até hoje, porque é uma de São Paulo, a outra do Rio Grande do Sul, a outra de Brasília. Assim, foi uma experiência sensacional, sou super grata a elas. Mas, vou mandar esse vídeo para elas. Mas, por causa disso, eu fundei o grupo aqui. Por quê? Eu comecei a ser convidada para ir nos cursos de adoção para dar o meu depoimento, né? Como que foi adotar 2 crianças e ainda mais sendo uma adoção tardia. E aí, lá eu convidava as pessoas. Então, gente, vamos fazer um grupo aqui, o que vocês acham? Me procura, deixava o telefone, me procura. Vamos montar um grupo aqui, quem estiver interessado. Primeiro para a gente se apoiar e depois para a gente poder falar por aqueles que estão lá ainda no acolhimento. E aí foram passando várias pessoas ao longo desse tempo, né? Porque a pessoa às vezes entra, tem todas as informações, o filho chega, tudo se estabiliza, ela vai embora. Sim. Né? E aí o grupo permanece, hoje ele já tem 15 anos, hoje a gente tem um grupo de pessoas que já está há muitos anos e que tem a adoção como causa, então está sempre ali para orientar, psicólogos, inclusive, advogada e as próprias mães que estão ali para ajudar e que se ajudam muito, muito, muito. E eu acho que cai muito numa pergunta aqui, que existe algum planejamento indicado para adoção? Olha, todos os possíveis. E se você se planejar, ainda vai faltar alguma coisa. Vai faltar. Seja biológico ou por adoção. Todos os possíveis. Todos. Primeiro, eu acho que começa nesse processo de habilitação, montar esse quebra-cabeça, que é o perfil, para você entender quanto tempo você vai levar para receber esse filho. Por quê? No grupo, a gente pode, como que a gente trabalha lá no grupo, no Raízes e Asas? Quando a pessoa chega com essa demanda, eu já sei mais ou menos quais são as famílias que estão ali para ajudar, que têm o mesmo perfil e que podem conversar com ela. Então, eu aproximo essas pessoas. E aí, dali em diante, eles seguem conversando, com a minha orientação também, mas conversando sobre aquilo. Com isso, a família ela consegue ter uma noção de tempo. Por exemplo, essa semana eu conversei com uma família que quer um bebê. E eu falei, justíssimo, o seu desejo tem que ser respeitado.
Porque não adianta você esticar a idade, depois esse filho chega, você não dá conta dele. Justíssimo, mas saiba que você vai demorar de 4 a 5 anos na sua cidade. Então, a gente consegue dar essa informação, né? E aí a pessoa já organiza o coração para isso. Organiza. Fala, olha, é claro que pode sair antes e tudo mais, mas... Então, a primeira coisa é essa noção de tempo, que é o que angustia todo mundo. Depois disso, aí vem o planejamento financeiro, né? A gente orienta que não compre coisas antes, né? Que a gente compre junto com a criança quando ela chegar, para construir um vínculo. A partir do perfil que você decidiu, você já pode se planejar em relação à rede de saúde que você vai precisar acionar. Né? Tem criança que precisa de fonoaudiólogo imediatamente, tem criança que precisa da terapia. Em alguns casos, a terapia não é necessária no início, nem é indicada no início. Então, principalmente a rede de saúde, sabe? Eu diria que é o segundo passo, assim, depois de entender esse tempo, é se planejar em relação à saúde. Aí tem duas perguntas aqui que eu acho que você meio que já respondeu. Se você, no perfil, você indica se você está disposto a ter uma criança ou adolescente com algum tipo de necessidade. E outra pergunta é se é possível adotar irmãos, mais de uma criança de uma vez. Estamos aqui com Giselinha do Atacado. Vou explicar por que é Giselinha do Atacado. Vamos explicar por que é Gisele do Atacado? Porque ela contou, aí vamos voltar para a história de Gisele. Aí vieram Cauã e Elaine. Elaine hoje já, né? Uma mulher. Cauã tem quantos anos hoje? 19. 19 anos, pipipipopopô. Aí tá aqui essa mulher. Vida resolvida, divorciei. E tô sabe? aqui. Meus filhos estão criados, adolescentes e tudo mais. Uma mulher criada e um adolescente. Exatamente. Agora o adolescente já tá pro 19, já não tá mais tão dependente. Me dando tanto aborrecimento. Exatamente. Tá ótimo. Já Poxa, tá que vida. Putz. Nossa, vai agora, daqui a pouco ele vai pra faculdade, aí ó, vamos viver a vida, né? Aí eu faço o quê? Né? Vou, me caso novamente, e aí... Com uma pessoa também. Completamente. Que vai na minha vibe. Aí ela vira pra você e fala assim, e não, se? Mas aí, quem falou e se? Ela. Foi ela, não foi? Foi ela. Ela tem foi cara. Ela. Tem cara. E agora fica aí. Foi ela. E mais, a gente foi fazer um trabalho social. Assim, conversamos várias vezes sobre ter filhos. Gente, isso é... A vida ri na sua cara, né? Conversamos, vamos ter filhos? Não, não vamos, porque a gente quer viver a nossa vida, a gente quer viajar, a gente quer curtir. Cauã já tá grande, Elaine já mora sozinha, vamos viver a vida, né? Vamos ver, como diria Fred Nicásio, vamos ver tudo que há pra viver. Vamos viver a vida. E eu falei, você quer ter filho? Ela falou, já tenho, Cauã. Já tem Elaine, que é minha enteada. Já me supre. E Cauã, realmente, ela chegou na vida dele, ele tinha 10 anos. Então, assim, ela é referência para ele. E aí, a gente vai fazer um trabalho inocente na casa de acolhimento. Boba. Sabendo vocês... Eu fui na casa... Nem fui na casa dos menorzinhos, fui na casa... Porque adolescente não tem essa coisa de te conquistar. Não, tá doido? Eu, hein? Não, eu vou fugir dos pequenos adolescentes, eu vou olhar para o adolescente, eu vou olhar bem para cara do adolescente, eu vou querer levar para casa? Só se eu fosse doida. Só se eu fosse doida. O problema é que ela é. Aí eu falei, corta com os 3 subindo a cara aqui, ó. E aí, o que acontece? A gente chegou lá, né? E aí, assim, todas as meninas eram encantadoras. E aí você começa a enxergar, aí que tá. A gente não enxerga um monte de adolescente. A gente enxerga a Maria, a Helena, a Isabela, a fulana, né? E é aí que a coisa acontece. É o B.O. Aí que o B.O. Vocês olharam... Sabe? Porque também não é uma questão de escolher. Não. Eu quero essa daqui. Não é assim, não é isso. Inclusive, é bom a gente reforçar que... De novo... Não é para ir no abrigo se você escolher um filho, não é isso. Não é loja. Essa segunda etapa da minha história, ela é preciso ser contada para ser esclarecido. Porque eu de novo, não tinha intenção de adotar. Fomos lá e as minhas filhas
primeiro foi esse encantamento, é conhecer, né? É ver quem elas são e a potência que são essas duas meninas. E aí, elas tinham 17 anos destituídas. Elas são destituídas há 2 anos, eram destituídas há 2 anos. Elas já estavam se preparando para ir para a República. Aqui não tem República em Cariacica. Ah, é, porque a Catita falou de Vitória e falou de Serra. Aqui não tem. Aqui em Cariacica não tem República. E aí, o que ia acontecer com as suas filhas quando fizessem 18 anos? Elas voltam para a família biológica. Você tá de sacanagem? Elas voltam para a família biológica. Vou parar o vídeo, senão meu marido vai ver isso. E vai lá atrás. E vai trazer o resto pra cá. O restante das 18. É porque elas, na verdade, elas encontram pessoas que elas podem morar junto. Chega aí, então, aqui em Cariacica, quando elas chegam aos 18 anos... Não é assim. Automaticamente, fez o aniversário, virou, acabou. Mas já vão... E também não é assim, se vira aí procura alguém, não é assim, né? A casa de acolhimento, ela vai procurando essas pessoas. Então, é um padrinho, é uma madrinha, é um amigo, é um tio, uma tia, porque agora elas já são maiores de idade. Conseguem se defender. A própria família extensa já fala, não, ela é responsável por ela. Eu não sou responsável por ela, ela que é. Existe também a possibilidade, o acolhimento ele faz a inserção delas no mercado de trabalho. Então, não é assim, ó, deu 18 anos, tchau, não é assim. Então, elas vão com uma certa estrutura. Sabe uma coisa que acontece muito? Que é muito pouco perto de ter uma família para poder começar a vida. Não é nada, não é nada. Sabe o que acontece muito? Porque vou botar um emprego com 17, 18 anos no emprego, você vai ganhar um salário mínimo. Como que isso... R$1.600. Vamos botar para você pagar um aluguel, porque você não tem herança, você não tem uma casa. Eu tenho um caso de um adolescente que eu acompanhei em Vila Velha, que ele saiu, o acolhimento fez todo o trabalho, assim, impecável. Conseguiu, com doações, montar uma kitnet para ele, ensinaram ele sabia fazer tudo dentro da casa, trabalho, kitnet, tudo bonitinho. Foi fazendo a migração aos poucos, tudo lindo, perfeito. E aí, um belo dia, ele tá no trabalho, ele passa mal. Para quem que ligam? Pro abrigo, porque não tem outra referência. E esse abrigo eram pais sociais, não eram aquelas pessoas que só trabalham ali, né? São pais sociais, é quando a pessoa trabalha no abrigo, mas ela mora lá. Né? Aí os pais sociais foram lá, tipo a família acolhedora, né? Mas é um abrigo, só que são pais sociais que moram ali. As pessoas, elas trabalham com isso morando. Levaram no médico, ele estava comendo miojo há 3 meses. E aí ele estava desnutrido. Meu Deus. E aí vivendo sozinho e tudo mais. E aí, então, assim, não existe outra coisa melhor do que uma família para essas crianças e para esses adolescentes, assim. Essa história me tocou. Hoje ele é pai de 2 crianças lindas. Nossa, tem uma família linda, acompanho ele nas redes sociais. Mas teve esse episódio. Então, assim, mesmo quando você tem estrutura, você não tem toda a estrutura, porque uma criança eu falo criança de 18 anos. Gente, minha filha não sabe nem o que ela almoçou ontem. Certeza. Os meus 3 não sabem. Certeza, não tem noção de quem é ela. Aí, assim, mas sabe o que acontece muito, que me deixa super triste? A maioria que eu acompanhei nos últimos anos sai do abrigo e vai morar com a namorada engravida. E é um filho que vem não pelo desejo, mas vem pela necessidade de uma validação na sociedade, de uma carência afetiva gigantesca, de presença. Então, assim, são inúmeras que saem e logo engravidam. Né? Então, assim, isso é uma outra cena que eu vi acontecer nos últimos anos e que dói meu coração, né? Porque são crianças, elas poderiam ainda, antes de ter esse filho, fazer um monte de coisa, né? E aí, voltando para as suas que não passaram por isso, pois as mães foram lá, foram lá participar de um projeto. Estavam destituídas, né? Não havia ninguém, desde os 15, não havia ninguém na fila para adoção delas, né? Obviamente, isso tudo foi... Primeiro, nós conversamos com a equipe técnica do acolhimento, depois com a equipe técnica da vara,
e perguntamos, podemos nos habilitar? Né? Porque a gente quer elas aqui, então a gente vai botar o perfil de acordo com elas. E aí deu tudo certo. Nesse caso, a gente pôde pedir uma guarda, uma adoção direta, por quê? Elas já tinham 17 anos, né? E não tinha ninguém na fila. Então elas estavam ali no acolhimento, né? Tomando prejuízo na vida, né? Porque sim, perdendo mais tempo. Perdendo mais tempo. Então, a juíza... E elas estavam em abrigamento desde quantos 3 anos. Assim, definitivamente 3 anos. Mas antes desses 3 anos, aquela história de idas e vindas, né? Desde os 3 anos de idade? Não. Elas estavam 3 anos. Há 3 anos. Mas antes dos 3 anos... Já eram... Aquela ida, vai, volta para a família biológica, volta para abrigo. Volta para a família biológica. Várias vezes, né? Então, foram parar também em Abrigo da Serra. E nisso tiveram uma adolescência de muitas fugas também do abrigo, tá? Sim. Né? Que é muito comum, porque é sufocante emocionalmente para todas que estão lá dentro, né? E aí saiu a guarda, a gente trouxe para casa, e gente, elas são incríveis, assim, eu quero que logo, logo, eu não seja eu falando, sabe? Sim. Elas já são faladeiras, assim, da causa? São. São gêmeas, gente. São gêmeas, 17 anos. E aí o processo correu super liso. Vou contar esse episódio também, que foi o que você até me deu um super apoio. O processo correu super liso, só que como a gente mora na Serra, o processo foi para a Serra. Então, a equipe que passou a julgar a adoção não era mais a equipe que conhecia a história delas sabia. E nem a minha, né? Então, essa equipe de lá que teve que julgar. Assistente social maravilhosa, fez todo o processo, os relatórios positivos e tal, mas o juiz e a promotoria falou, não, vamos dar mais um tempinho para vocês conviverem, para saber se é isso mesmo que vocês querem. E só a gente sabia... o que representaria essa adoção antes dos 18 para elas. Porque, elas sabiam que elas estavam em casa, que a família delas era aquela e estava tudo certo, mas essa adoção saindo, essa mudança de nome, tudo que a gente precisava construir com elas antes dos 18, e como teve um impacto, assim, gigantesco. Mudou. Numa idade que você ainda precisa, né? Exatamente. Porque elas cresceram no sistema, então elas entendem o que é fazer 18 anos. Elas sabem, elas viveram esse pânico durante a adolescência delas inteira. Elas tiveram esse fantasma dos 18 anos na cabeça delas. Sim. Né? Então, elas ficaram assim. E aí eu fui, reclamei. Nas redes sociais, nós botamos nossa boca no mundo. Reclamei. Eu falei, não custa nada, a gente quer. Pra quê? É uma pessoa que já trabalha com adoção há 15 anos, ou seja... A gente quer, eu sei o que eu tô fazendo. Não tem conversa. As meninas, né, já sabiam... elas foram ouvidas na audiência. Elas já podiam avaliar, elas já sabiam o que elas queriam, né? Todos. Gente, no dia da audiência, a minha rede toda de família, aguardando, amigos, recebi flores lá no fórum, presentes. É o sim. E saímos de lá. 100. Foi horrível. Horrível. E para elas, né, a minha preocupação nem era frustrar as pessoas, era elas, assim. E aí foi assim. Mas saiu logo depois do nosso bafafá na internet, na mesma semana. Porque somos barulhentas. Inclusive, a gente recebeu né, positivo e aí já tá com a certidão de nascimento, papel passado. Tudo no nome de vocês. Tudo passou pro meu nome. Aí uma pessoa falou assim, por que demora tanto? Se tem tanta criança em abrigo, essa conta não fecha. E aí é importante aquele quebra-cabeça da gente falar para as pessoas do porquê que essa conta não fecha. Realmente é uma conta que não fecha, mas é por conta desse quebra-cabeça, né, gente? É desse quebra-cabeça. A gente precisa entender, quem quer adotar precisa mergulhar nesse universo. Eu costumo fazer uma comparação que é o seguinte, quando você vai se preparar para a maternidade, você não se prepara, igual você disse aqui, faz curso, faz não sei o quê, a adoção é a mesma coisa. Receber um filho autista, você não mergulha no mundo autista e você quer saber tudo, quer entender tudo, assim é a adoção. Você tem que mergulhar nesse universo para você entender, e aí você vai entender por que demora.
Hoje, Brice, eu não acho que demora. Eu também depois. E não é porque, né, a minha adoção foi rápida por conta de que não tinha pessoas para adotar. Não é por causa disso. Hoje eu vejo, e não é por causa da minha história, é porque por tudo que eu vejo no grupo, tudo acontece exatamente no tempo certo. As pessoas precisam de tempo para poderem se preparar. Não adianta você ficar desesperado e querer um filho para amanhã. A sua vida vai mudar muito, 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 muito. Então, assim, eu vejo que hoje o tempo ele é muito importante. Eu só acho assim, você quer adotar, se habilita logo. Porque pode ser que demore muito. Exatamente. Que até uma pessoa falou isso, que eu tenho um desejo de adotar muito um bebê, mas reza a lenda que é tão burocrático e a fila é grande. Eu acho que a gente tem que trabalhar essa questão da burocracia. Eu até gravei um vídeo falando sobre o tempo de espera, pensando... Eu e Catita, a gente estava falando disso. Você está esperando 3 anos. Talvez aquela criança, aquele adolescente está esperando há 10. Então, na verdade, quem espera é a criança ou o adolescente. E aí também tem essa questão. Quando a gente fala de um bebê, é aquilo. Tem muita gente querendo um bebê. Às vezes tem meninas de 17 anos prontas, né? Desde os 15 aí esperando. Se tivesse alguém na fila procurando alguém de 15, né? Não tô aqui querendo deslegitimar quem quer um bebê, mas a gente ter essa compreensão, começar a entender né, o porquê. Tem muita gente querendo adotar bebê. E qual o perfil das crianças e adolescentes que a gente tem é maior de 7 anos? Hoje, fala para mim qual é o perfil maior de crianças, de adolescentes que estão à espera de uma família. Olha, a maioria são crianças negras, né? E maiores de 7 anos. A maior parte. Eu não tenho data exata aqui para te dar agora. E as pessoas colocam negra mesmo? Do tipo assim... Não coloca, né? As pessoas colocam parda. As pessoas... não, é isso mesmo? É porque para mim, como uma mulher negra, é surreal imaginar como que uma pessoa branca não faz parte do meu universo. Sim. Imaginar que a pessoa coloca, eu quero branco. Colocam. E assim, assim, quem tem mais consciência, as pessoas que participam do grupo de apoio, elas normalmente esse tipo de pessoa, eles não estão no grupo de apoio, porque eles não querem ouvir as coisas, sabe? Quem está no grupo de apoio entende isso e tem muita consciência das escolhas que faz. Então, em relação à cor, normalmente coloca sem nenhuma indefinida. Qualquer cor. Exatamente. Inclusive, a opção é essa, qualquer cor. Porque eu fico imaginando, porque na minha época foi diferente, porque como eu estava lá pretendente a Gleice, eu tracei o perfil dela. Foi o que a gente fez com as gêmeas. Então eu tracei o perfil da Gleice. Então eu não... fez com elas. Eu fui, na minha orientação, né, que vocês até me ajudaram na época, eu fiz o perfil da Gleice. Sim, foi o que a gente fez com as gêmeas. Mas a questão da cor, algumas pessoas, sim, elas optam da mesma forma que restringem em relação à idade dos bebês. E aí, um outro recorte que a gente pode fazer é o seguinte. Pensa o seguinte, você quer adotar um bebê com menos de 1 ano. Pronto. Para esse bebê chegar para você, ele tem que passar por uma destituição. Então, um bebê, ele demora muito para ser destituído. Aí já passou a idade. Já passou 1 ano, né? Pode acontecer de ter uma entrega voluntária, né? Uma pessoa já entrega para... Teve o filho, mas ela não quis ficar com ele, ela entregou, é um direito dela fazer a entrega voluntária para o sistema de adoção. Ok, mas quando esse bebê chegar, a primeira pessoa que estiver na fila vai querer esse bebê. Então você vai ter que... E é um caso aqui, um ali, desse de entrega, né? E aí, então assim, a demora se dá por isso, mas... você pode... Qual a diferença, por exemplo, de um bebê com menos de 1 ano para um bebê até 2 anos? Né? Então, assim, são esses detalhezinhos que você precisa muito amadurecer, mas entendendo essas informações. Aí tem uma pessoa que colocou assim, tem um filho de 9 anos que vive pedindo para eu adotar um irmão para ele. E aí, gente, eu não acho que nem biológico, nem por adoção, eu não acho que ninguém tem que ter filho para dar irmão.
porque é um abrir-mão, é uma responsabilidade. E eu acho Não é o que irmão que vai filho cuidar dele? não é o irmão que vai ter a responsabilidade dele. Então, assim, se for uma vontade dele, mas se é uma vontade do casal ter mais filhos, poxa, massa. Agora, adotar ou, para mim, ter filhos biológicos porque o fulano pediu um irmãozinho. Isso não é o filho que vai cuidar. E tem outras motivações também que me provocam. Outro dia uma pessoa também colocou no grupo uma questão que me deixou extremamente incomodada, que foi, ela colocou uma matéria do jornal que saiu que os idosos estão cometendo crimes num país aí para ir para a cadeia para não morrer sozinho. Por isso que a gente precisa ter os filhos. Que o filho Caraca! faz essa. Aí, colocou ó. para uma companhia pro resto da sua vida. E quanto idoso abandonado que tá aí, gente, que tem um monte de filho? Eita, isso é complicadíssimo. Complicadíssimo. Isso me tocou no momento, porque tem uma coisa que eu falo muito com os meus filhos, é isso. Vocês não têm obrigação nenhuma de nada comigo. Eu vou planejar minha velhice. Sim. Então, assim, vocês estão desobrigados de cuidar de mim na velhice. É claro que eu construo uma relação com eles, que eu quero viver com eles para sempre. Sim. E eu quero estar do lado deles, participando de tudo, eu quero viver com eles para sempre. Mas essa motivação também de ser uma garantia de alguém para te acompanhar até a velhice, complicado. É uma obrigação que você bota na criança, na pessoa, que eu acho que é complicado. E por falar em velhice, tem outra pergunta aqui. Se tem limite de idade para os adotantes? Tem limite de idade, sim. Inclusive, não é uma idade específica, é uma avaliação que a equipe técnica faz. E como é que funciona? Qual é? Ela avalia, né, por exemplo, qual é o perfil que a pessoa quer adotar. Então, por exemplo, uma pessoa de 60 anos, ela quer adotar um adolescente. Dependendo do estilo de vida que essa pessoa leva, tá tudo ok. Tá tudo bem, né? Mas eu quero adotar um bebê. Aí já complica um pouco, porque você vai ter energia para poder dedicar tudo que um bebê precisa com essa idade, né? Eu tô ouvindo gente fazendo assim. Eu com 37, tive Manu com 37, Poliana tá ali, ó. Teve Cecel com 35, cansada. Eu tô cansada. Exausta. Então, essa avaliação é feita mais ou menos desse jeito. Até porque hoje em dia não dá para você falar assim, idade tal. Né? Porque a gente vive mais, com mais qualidade de vida. A gente tá tendo mais qualidade de vida, tá vivendo mais tempo. Então, mas há sim essa limitação. Essa avaliação é feita pela equipe técnica. Por perfil, não é daqui é um corte. Aí, não, aqui é muito, a gente não tem como ajudar nessa pergunta, que é quanto tempo demora em média criança na faixa de 6 anos? Depende de onde a pessoa tá, de qual é a comarca. Já é um perfil excelente, 6 anos. Mas ainda demora um pouquinho. Assim, 1 ano ou mais. 6 anos. É importante entender que o tempo vai demorar muito, vai depender muito da idade. Quanto mais novo, mais tempo na fila. Mais tempo. E aí me fala hoje. Hoje, quanto tempo elas chegaram? Tem 9 meses. Não tem nenhum ano. Tem nenhum ano. A gente tá vivendo tudo pela primeira vez, é o primeiro ano. Primeiro ano é tudo a primeira vez, né? E quais que são os maiores desafios? Sem expor as meninas, óbvio, Menina, eu assim, elas estavam prontas, Brice, para serem adotadas. Prontas. Eu não tenho um pingo de trabalho. O meu desafio é lidar com tanta informação que chega para mim todos os dias. Porque chega, quer contar tudo que aconteceu desde a hora que pisou fora de casa, que pisou no ônibus, até a hora que chegou em casa. E a gente, mas isso é a minha de 4 e a minha de 17 até que não. Tudo. Os meus 2 mais velhos não eram de falar. Não eram. Eu já falei isso aqui pra arrancar. E teve 2 rádios agora. 2 JBL. Só que aí foi legal porque o outro que não falava agora tá falando. Então ele entra no bojo e ele também conta coisas que... A mais velha já mora sozinha, já é professora, já tem... Eu gosto de falar, igual a Kátia Erline, eu conversei com a Kátia Erline, né? Jonatas Joazes, um com 27, um com 25,
os dois estudando, um já formado em administração, trabalhando na área dele, num bom emprego, né? O outro também estudando e trabalhando. Eu gosto das pessoas entenderem, né? Foi um adotado com 14 e um com 17, uma adoção tardia, que todo mundo acha que vai dar problema. Sim. E aí a sua que veio com 10 já é uma mulher que toma conta da vida dela. Chegou sem saber ler. Com 10 anos chegou sem saber ler. Não sabia ler. E hoje é professora. E vive a vida dela e é independente. Que eu gosto de dar cara, porque as pessoas acham que quando a gente está falando de adoção tardia, a gente está pegando pessoas fadadas ao fracasso. E, na verdade, quem fracassou com essas crianças e adolescentes foi a nossa sociedade. Foi, às vezes, o nosso sistema que não correu no tempo que essas crianças e adolescentes precisavam. Foi, às vezes, essa família biológica que não fez uma análise se devia ou não ter filhos, que, né, era um tempo em que todo mundo tinha no automático. Foram as pessoas que entraram na vida para conhecer, para tentar adotar e que rejeitaram essas crianças e adolescentes. Então, assim, quem falhou foi essa sociedade. E a gente olha para esses que chegaram aos 16, aos 15, aos 18 e fala, cara, se estão aqui, né? A sociedade olha e fala, se estão aqui, foi porque deu problema. Tem problema. Isso é o primeiro pensamento, quando a pessoa vê uma criança mais velha no acolhimento. Né? Se ela está aqui é porque ela está com defeito. Mas, na verdade, foram muitos nãos, muita gente falhando com ela. Né? E a gente falha também, não é só com a criança, a gente falha com essa família biológica, a sociedade falha com essa família biológica também, porque a gente tem aí um sistema muito cruel de desigualdade, né? de pobreza, de miséria. E aí a gente volta lá no que você falou, às vezes uma mãe dessa é uma dessas meninas de 18 anos que saíram de um abrigo e acabaram sem alternativa se relacionando, aí foram com o namorado, aí tiveram um filho. E aí não tiveram condições de cuidar desse filho, e aí as questões emocionais emergem e vai para o mundo das drogas, do alcoolismo, e aí tudo vira um grande problema. E então, assim, foram muitos nãos que essas crianças receberam, as adolescentes muito mais, né? Tem uma coisa que eu posso... Sabe o que eu fico imaginando com adolescente? Quantas crianças que elas vão vendo, da criança maior, né? Quantos mais novos que elas vão vendo indo embora. Isso. E elas vão ficando. Aí parece que o outro foi, eu fiquei porque não me escolheram, não mereci ser escolhida. E até que ponto que isso não impacta na autoestima, nesse auto-amor, assim, dessa... Nós tivemos muito cuidado com as outras quando as nossas saíram. Muito cuidado, porque o meu medo era exatamente esse. Delas acharem que as minhas filhas foram as escolhidas entre elas, sabe? E aí a gente, mais uma vez, a equipe do abrigo fez um trabalho para fazer esse movimento, mas eu acho que no fundo, por mais também que você faça um trabalho, o que fica lá no fundo? A gente não vai saber o que está no coração, no fundo do coração de cada uma daquelas que ficaram lá. Né? Por isso que eu persisto com o grupo, por isso que eu venho aqui e falo, vou em tudo quanto é lugar falar, porque a gente nunca vai saber o que está no fundo do coração daqueles que ficam lá. E as minhas filhas, elas... uma coisa que eu posso partilhar é que, muitas vezes, quando a gente vai fazer as visitas, a gente vê elas contando aquelas coisas assim, mais para nós é absurda, né? De negligência, de violência, de abandono, mas elas contam, não só elas, mas outras crianças, contam com muita naturalidade, porque é uma forma também de você se blindar e se fortalecer para lidar com aquela violência. Foram elas as denunciantes do que houve com elas. Ninguém mexe com essas daí, não. Que orgulho, eu gosto, hein? Elas tinham 11 para 12 anos. Elas foram as denunciantes. Gente, que força. Elas ligaram para um professor de artes marciais, que elas faziam no projeto social, que elas sabiam que ele era um policial. Então, elas ligaram para ele e denunciaram. E foi assim que elas foram acolhidas e a pessoa que violentou foi presa. Então, assim, é algo que eu posso falar que elas me autorizam, mas
é muito forte, porque a gente não faz ideia do que elas passaram. Até chegar ali. Até chegar no ponto de tomar coragem. E aí, quando a gente fez a primeira visita, elas não deram... Não, a gente precisa... não é tentar se colocar no lugar, mas tentar imaginar um pouquinho do que é essa história que tá ali diante de você, entendeu? Então, assim, elas são, pra mim, os 4. Eu tenho 4 filhos. Por isso que eu chamei ela de Giselinha do Atacado. Vocês entenderam agora? Eu tenho que repetir isso várias vezes. É porque 9 pra meses eu ainda entender. Não deu pra pegar. Não deu pra pegar. Não deu. E hoje, assim, a minha casa, você falou dos desafios, a minha casa, eu não preciso entrar no Instagram. Porque a minha casa, ela é um grande, assim, Instagram, porque é muito meme, é muita música, é muita piada. Elas são muito diferentes. São 3 perfis, são né? Cada um é diferentes. Mas, assim, eles se completam de uma forma... Já virou trigêmeos, não é mais gêmeas? É trigêmeos. É trigêmeos. E aí é um implicando com o outro, e é dança, e é meme, e é palhaçada, e é implicando com a gente. E é perguntando o tempo todo se a gente tá bem, se a gente tá precisando de alguma coisa. Minha filha, relaxa, vai viver, vai ser adolescente. E é um cuidado, um amor, uma coisa assim que eu não posso falar que eu tenho um pingo de trabalho, sabe? Por causa disso, assim. Essa semana é a semana da recuperação na escola. Nenhum dos 3 estão de recuperação, sabe? Eu falei assim, eu vivi pra isso, meu Deus, obrigada! Não tenho porque foi muito perrengue com a escola já, sabe? Muito perrengue. Então... eu assim, acho que estando no grupo... Gente, imagina, 3. Não, 3 em casa. Vocês 2, dá 5. 5. Você pode comprar um aircross, porque quando um começar a namorar, já não cabe. Já não cabe mais, entendeu? E aí tem por isso que eu tenho um carro de 7 lugares. Isso é muito importante. Porque eu tenho que carregar até isso agora. É muito importante. Sou sogra. E deixa eu te contar uma coisa que as pessoas ainda não sabem. Que não foi... eu até descobri por acaso. O meu genro veio em adoção. Mentira! Só que ele veio em adoção bebê. Ai, meu Deus! E eu só descobri isso porque no meu conteúdo do ano passado, dessa época, eles já conviviam, ele já vinha aqui em casa. Não tinha rolado pedido oficial, mas a gente já sabia que tinha um trelelê ali. E ele já frequentava a minha casa. E aí eu postei um vídeo sobre adoção e a mãe dele comenta, às vezes, uns conteúdos meus, ela comentou um vídeo sobre adoção. E aí ela comentou, nossa, meu maior presente veio quando eu tinha 42 anos, meu filho, Diogo, não sei o quê, não, eu. Quando a Gleice chegou à noite, eu falei, minha filha, o Diogo também veio em adoção. Como assim? Aí ela veio, mas você não sabia, não? Falei, não puxei a ficha dele no Jus Brasil, apesar de eu ter feito toda uma curadoria pra saber, né, quem é a família, não. E eu sei lá, apesar dele ter vindo bebê, né, acho que assim, acho que o amor entre pessoas negras, eu sou testemunha do quanto que ele cura algumas coisas, né, e eu imagino que mesmo sem eles perceberem, que é muito leve, é sem drama, eles são... Mas eu acho que em algum ponto também essa troca de afeto, que eu acho que a Gleice, ela é meio durona. Então, eu acho que de algum jeito eles vão encontrar também de aprender a trocar afeto. Não, sem dúvida nenhuma. Eu vejo a Gleice uma mistura dos meus 2 primeiros filhos. Eu vejo muito, muito. Todas as coisas que você fala, assim, pouco que você compartilha, claro que a gente sempre preserva eles, né? Mas é uma mistura dos 2, porque é meio que a minha filha mais velha, ela tem essa casca dura também, de não ser muito afetiva. Ela é cuidadosa, carinhosa, mas ela não sabe muito demonstrar. Porque é uma questão de se preservar mesmo, sabe? De não aprender também, porque não teve isso lá no início da vida, então não aprendeu, e aí ela aquela coisa dura. E a leveza do Cauã, assim, sabe? A despreocupação. Falei, vai viver 180 anos. Porque não tem um pingo de preocupação. Vai viver, mas será que eles vão arrumar emprego? Que é uma despreocupação. Olha, não, depois a gente vai conversar. Eu vou te tranquilizar. No off, depois a gente conversa. Eu te tranquilizo no off, porque vão viver 180 anos. Vão. E tá tudo bem.
A gente tem que se... a gente já aprendeu muito com eles, né? Muito. Né? A gente já aprendeu muito. E eu vou te falar que o que mais me ensina até hoje, que inclusive hoje ele me deu uma lição e eu tenho que me segurar, é o Cauã. Que é o de boísta, de boas, né? Ele tá tudo certo. Eu falei ele com é o ele, homem eu da falei casa, com né? ele. Gente, que responsabilidade. Coitado de Cauã. Que homem da casa. 4 mulheres, você entra todo mundo de TPM, Cauã tá no sal. Aliadíssimos. Lá em casa é vivo o matriarcado, querida. Não... Viva o matriarcado, acabou. Lá em casa é isso, não tem esse rolê, não. Ele, porque ele é o mais diferente de mim, eu sou acelerada, 1000 por hora, eu preocupo com minha vida daqui a 10 anos, com a vida de todo mundo daqui a 10 anos. Tudo que eu faço, eu tenho plano A, B e C. E ele veio pra mim pra falar o seguinte, minha filha, você tá preocupada pra quê? Vai dar tudo certo. Eu falei que eu capaz de eu morrer, Cauã tá com 40, sei lá quantos anos, fala, não, fica tranquilo, minha mãe resolve. Ele fala assim, não, minha mãe resolve. Dá tudo certo. Entendeu? Uma tranquilidade. Então ele veio para me desafiar, sabe? A me desacelerar, me falar assim, por que você tá correndo tanto, minha filha? Por quê? Calma. Então, assim, eles... É isso, a gente tem que aprender com eles. E aqui, acho que ficou bem passado o serviço de como fazer, né? Que é o primeiro passo, procurar a vara de infância do seu município. Mas antes, eu acho que a gente pode deixar aqui, antes de encerrar, fechado. Um passo assim, um passo pré é se preparar para essa gestação, que é diferente, e procurar um grupo de apoio à adoção. Sempre. Aqui em Cariacica, a gente tem o Raízes e Asas. Na Serra, a gente tem o Mãos Amigas. Mas, independente de onde você não precisa, diferente da vara, você não precisa de procurar um grupo de apoio à adoção do seu município. É um suporte quase que online. Isso. E sabe o que eu queria que falasse também um pouco? Sobre a busca ativa. Ah, sim. Que é uma coisa que a gente não falou, que eu acho que vale falar. Então, a busca ativa ainda é um assunto delicado, você acredita? É. A gente não pode ficar falando sobre busca ativa. Não pode? Não, eu vou falar, mas... Ah, tá. Não, se você achar que não vai falar, a gente corta. Eu falo. Porque é o seguinte, existe hoje, hoje os processos, eles correm no Sistema Nacional de Adoção. E lá dentro já tem busca ativa. Então, as crianças que estão aptas para adoção e que a equipe consegue preparar o material e colocar ali para disponibilizar, já tem lá dentro. Porque é diferente da gente falar, eu quero um perfil de uma criança, de um adolescente de 15 anos. E de você olhar, esse é o João, ele tem 15 anos, ele lê isso, ele ouve aquilo, ele gosta de passear para tal lugar. Você humaniza de novo o processo. Conheçam o programa Esperando por Você, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que os vídeos são maravilhosos. Você assiste um vídeo desse, você vai entender o que é busca ativa. Ou seja, é a criança se apresentando para a sociedade dizendo, eu estou aberto para receber uma família. Lembrando que busca ativa é buscar uma família para uma criança. E o grupo nunca vai buscar uma criança para uma família. Pelo amor, eu acho que quem está aqui, que está assistindo, já entendeu que o melhor interesse da criança é o que está aqui. A gente está preocupada com a criança. Não é com o adulto. Não é com o adulto. Então, o grupo ele vai fazer esse movimento de buscar famílias para as crianças que estão disponíveis. E aí, algumas equipes técnicas enviam para a gente, para o grupo de apoio, equipes técnicas do Brasil todo, enviam para o grupo de apoio algumas informações de algumas crianças. Que aí você já tem, nesse grupo de apoio à adoção, já tem famílias que estão habilitadas, não é qualquer família. Então, é uma família que já se preparou, que já está com a papelada, que já está na fila. E, de repente, ela pode trocar de perfil ali, vendo um vídeo, Isso vendo uma acontece foto. muito, Brice. Porque, por exemplo, eu recebo a busca ativa, às vezes, de um outro estado, ou até que do estado mesmo, coloco no grupo, ou às vezes eu vou direto nas pessoas, porque eu sei o perfil. Você já conhece. E aí, a pessoa fala, olha, mas essa criança tem 9 anos, o meu perfil é até 7. Mas eu tô apaixonado, é tudo certo, você pode trocar o perfil. Não tem problema. E aí, como é que acontece? Primeiro, você vai fazer uma conversa com a equipe técnica para ela dizer, pode trocar o perfil que você tá apto para a adoção dela. Tudo ainda
tem uma conversa, tem uma preparação, você vai ter mais informações da criança, porque naquele vídeo, naquele material, não tem todas as informações. Aí a equipe técnica passa mais informações e pergunta, você quer continuar? Quero. Então ela vai, troca o perfil dela e aí ela fica linkada com essa criança no sistema. Então, mas só vai para a busca ativa crianças que não têm pretendentes no sistema. Não tem pretendentes no sistema. Aí, mais uma vez, a importância de procurar um grupo de apoio à adoção para ser ali a sua doula nessa preparação. Faz toda a diferença. Para essa chegada. Obrigada. Aqui, será que eles não falam comigo, não? Eles eu não acho vêm, que não? sim. Será? Tentar. Vamos tentar? Porque são adolescentes. Vou tentar. Bota os 3 aqui, que aí... Será? Tenta você que é mãe. Pergunta... Chamar. Eu brigo. Vem que agora senta aqui os 3. Vou cortar a televisão. Celular bloqueado. Celular bloqueado de todo mundo. Ó, agora eu tô com a família quase completa, que tá faltando a mais velha. Isso. Mas aí eu tô com as mães. Se apresenta. Eu me chamo Maria Luísa. Eu me chamo Cauã. Eu me chamo Maria Helena. Você é do mar? Ih, vai trabalhar com a gente, Polly. Do marketing. Libras também. Ela... Marketing, Libras, tranças. Libras? Assuntos. Ela ama. Gente. Todo. Achei a família, as mães interesseiras. Ai, eu visionária. Sabe aquele negócio de bota no futebol, bota pra cantar. Eu entendi. Visão. Fala pra mim, o que é adoção pra você? Adoção é amor pra mim. Amor, carinho, proteção e muito cuidado. E o que você sentiu quando você viu suas mães, assim, pela primeira vez? Pra falar... Pra falar a verdade! Eu quero esposa eu quero... Ai, não fica cara... Pelo amor de Deus! Talvez, pode ser que você fique de castigo, alguma coisa aconteça, mas você fala com a Quando titia... eu não sabia que elas eram minha mãe ou quando... Não, olha aqui. Você tá livre. Tá livre, viu, minha filha? Gente! Olha, eu não... Tipo, de primeira, assim, eu não gostei muito não. Elas sabem que eu não fui muito assim, não. Eu não fui muito... Ai, mas essas daí, tem certeza? Tipo isso? Não, tipo, quando eu não sabia qual era a intenção delas com a gente. Mas aí depois... Aí vocês pensaram assim, é mais aquelas que vêm aqui encher o saco. Exatamente. Oh, certíssimo você tipo, tava. eu mandava todo mundo, falava, gente, vai fazer a brincadeira dela. Só que eu mesmo não ia fazer, entendeu? Entendi. Aí eu era assim. E aí, quando as suas mães chegaram com essa doideira, assim, então, menino, cheio de bom tom agora. Tô achando que essa casa tá numa paz, achei leve, acho que tá tranquilo. Acho que todo mundo, ó, tem dia que a gente consegue um silêncio. Aí nós duas pensamos em, sei lá, 2 meninas tagarela de 17 anos. O que você pensou, Cauã? Abre seu coração, Cauã. Abre seu coração sem medo de represálias. Eu queria um irmão, né? Eu falei pra elas que eu queria um irmão, aí elas falaram que não, que ia dar muito trabalho. Aí elas... Um rapaz ia dar muito trabalho. Mas 2 meninas. Aí pegaram 2 meninas. 2. E uma pior que a outra. Ah, meu Deus. Quem é a mais encrenqueira? Essa aqui é mais quietinha. Aquela é mais quietinha? Nossa, eu errei rude. Eu achava que era essa aqui a mais quietinha. Você jura que é aquela lá? Ou você chegou caladinha. Eu tava com sono. Já passou. E você, o que você achou? Chegou em casa, aí já tinha o que achava que ele era o rei da casa, né? Aí eu cheguei. Tal. Eita! Aí tinha um que achava que era o rei da casa. Aí vocês fizeram o quê? Um complô do tipo assim, cara, vamos tomar o território. Qual foi a estratégia, né? Do tipo assim, tá muita paz aqui, vamos zoar o plantão. Qual foi? A gente se juntou pra fazer bagunça tudo ao mesmo tempo. A gente estudou o caso. Vocês estudaram o caso, viram ali uma brecha. Nunca é melhor virar noite fofocando. Aham. E aí hoje vocês viram a noite fofocando. A gente, de dia a gente não conversa. Aí chega à noite, aí junta todo mundo em um lugar só pra conversar. É muito assim. Minha mãe odeia. Inclusive. Aí, deixa eu te falar. Eu já conversei com Gisele, agora eu quero conversar só com você. Nesses 9 meses, muita coisa mudou? Não, eu não sei o que não mudou, né, gata?
Acho que é só o endereço. A casa não mudou. Até a cachorra mudou, coitada. A saúde mental. Qual? A gente não tá trabalhando com esse artigo de luxo. Isso aí eu nem lembro se eu tinha, né? Não. Pra ter essa ideia, eu falei... Que veio de... saúde E mental. tô sabendo que a ideia veio de você. Boatos. Boatos. Caluniosos. Não, levantaram questões aqui. Eu tem ouvi do provas. Ciodes Boatos. que foi você que teve a ideia. Menina, eu nem sei, isso aqui foi um Ela disse, vamos. projeto. Eu falei vamos só, não foi uma ideia. Foi um vamos. Boramos. Estamos aqui. E nesses 9 meses, o que você acha que a maternidade mais transformou na sua vida? Menina, aí essa palavra, quando você perguntou para os meninos sobre adoção, é muito engraçado, porque eu acho que a palavra que define é transformação. Acho que foi transformador, por mais maluco que seja, enquanto vocês estavam gravando aqui, eu estava ali tentando segurar os furacões, e aí a gente rindo, não sei o quê, é um lugar onde você não tem espaço pessoal, nada, você não é você são várias pessoas. Ó, eu estava sentada ali no Privacidade. Aí Vamos trabalhar com a palavra Primeira privacidade. questão, acabou a Privacidade? Não, meu amor, não é privacidade, é espaço mesmo aqui, ó. Isso aqui é o espaço pessoal. Aham. O máximo de espaço que você tem é esse aqui mesmo. Porque sentou aqui, porque senão tava em cima aqui, ó. Um Da aqui sua nas cabeça. costas, outro- Aham. Eu sentei ali, aí um põe o pé debaixo de um, aí põe a perna em cima do outro, e que sobe em cima do outro. Eu falei, doideira, né? Uma casa pequena dessa precisa, né? Tá todo mundo um em cima do outro. Mas não, é uma coisa assim, que transforma de fato. Eu achava que eu sabia o que era viver essa maternidade enquanto filha. Mas é uma loucura, é uma coisa que não se explica, não tem explicação mesmo. Ah, você quis. Eu sempre brinco com a Gisele, é muito doido, porque uma semana antes dessas meninas chegarem, eu não queria. Eu bati o pé, falei, não quero filhos, tá bom demais. Tem os 2 mais velhos, excelente, coisa boa, né? Um já tá até vendo a vida, o outro tá grande, mal a gente vê ele. Se der um celular na mão, então, Acabou. é pra base de 15 dias. Aham. A gente passa Botou ileso. comida embaixo da porta. verdade. E deixou, ó. Tem essa acabou. questão, porque é broca, broca Gente, atrás de broca. É broca. Gente, pelo amor de Deus. 3 broquinhas. Vocês cozinham panelão, né? Não, é uma refeição É por refeição. Aí industrial, Gisele, industrial. faz pra guardar. Eu falei, como? Mas eu tenho Como? que... Quantas panelas que faz pra guardar? 8 quilos. Não, porque essa fase come direitinho. E aí você pensa 3 na mesma fase, né? Porque foi uma ideia genial. Foi muito boa. Parabéns. Parabéns aos envolvidos. A gente tá muito de parabéns. Pra você ver que planejamento passou longe. Aí a pessoa mandou pergunta sobre planejamento pra adotar. Mas Aí eu falei, eu fiz a pergunta pra Gisele. Em que sentido? Mas é Eu planejar faço o o que eu quê? faço. Ah, gente, é isso. Faço o que Planeja eu falo. assim. Um dia eu vou adotar. É o planejamento. Aí você mete essa e vê o que vai foi. acontecer. E aí a gente tá aqui. Então, assim, é transformador, é muito maluco, é uma maternidade como qualquer outra, mas eu acho que para além disso, é muito rápido, tudo é muito rápido. Tipo assim, você tem. São isso, 9 meses, mas é os 9 meses de preparo que as pessoas geralmente têm quando o bebê tá na barriga. A gente já chega a 9 meses vivendo, vai se adequando. E sabe, eu que tive uma biológica também bebê, aí aqui ela ainda não anda. Então eu posso Sim. botar aqui. Aí eu tô aprendendo, tô entendendo isso aqui, boto ela aqui, ela não anda, ela não fala. Não, agora ela não precisa saber isso aqui porque ela mama no peito. Agora eu não preciso saber isso aqui porque ela não vai correr ainda. As Exatamente. adaptações. Agora os nossos que já chegaram grande, que já Chegou chega pronto. assim, ó. E são fases que as adaptações é de todos os lados. Então, isso é muito maluco. Porque a minha adoção com o Cauã veio através já de uma relação consolidada dele com a Gisele. Então, assim, ele e a Elaine já vieram num outro contexto. Então, eu estava me adaptando a 3 pessoas ao mesmo tempo. Sim. E aí, agora, tipo assim, não, estamos todos adaptados, coisa linda, bonita, bacana. Vamos de novo. Vamos. E aí, a gente começou do zero. Com isso, 5 pessoas se adaptando. Então, assim, é muito gostoso, mas é desafiador. Eu acho que não é uma disposição, acho que o planejamento, igual a pessoa perguntou, não é um planejar só ali matemático. É você planejar se de fato, na sua vida, você deseja ter essa pessoa. Você deseja abrir mão, você tá aberto a isso, sabe? Você se coloca de lado.
e tem aquela vida ali que você tem que planejar os seus passos a cada momento, você tem que planejar se uma hora você tá com dor de cabeça e quer ficar quieto, tem hora que dá, mas a maioria não dá. Mais! Pra ter dor de cabeça em paz. Não, e aí você tem que ir porque você tá com dor de cabeça, mas tem 3. Um tá com fome, o outro tá com dor de cabeça, o outro tá correndo atrás do cachorro, o outro machucou, o outro você não sabe nem onde é que tá. O outro tá na casa do namorado. É desesperador. Quem tá namorando? É isso que eu ia falar, o outro. Opa, peraí. Quem tá namorando? Porque não basta já chegar o filho, já chega em seguida, chega um genro, uma nora, todo mundo. Você tá namorando? Tô. Casado. Gente, tem aliança. Namoro, Chocada. aliança de namoro, tá? Gente, só eu. Não sou só eu que sou sogra, não. Não. Tá, obrigada. A gente Gente, sabe que obrigada, quer viu? participar. Tamo junto. Obrigada pelo tempo de vocês. Ai, Vocês que são uma agradeço. família que eu tenho muito carinho. E fiquei muito honrada de vocês toparem vir aqui. E continue aí espalhando a palavra da adoção. E conte comigo. E vou colocar o link do grupo de apoio à adoção, Raízes e Asas e o Mãos Amigas aqui embaixo. Porque o primeiro passo, com certeza, é construir uma boa rede de apoio. Né, galera? Eles concordam.